Então, vamos falar um pouco, né, sobre outras doenças que estão lá no edital, distrofia muscular de Duchenne, a primeira delas. Então, a distrofia muscular de Duchenne, desculpa, passei, é uma doença recessiva ligada ao sexo, normalmente afeta meninos, tá? Aqui até coloquei todas entre aspas, porque, se eu não me engano, tem 3 ou 4 casos de Duchenne em meninas relatados no mundo. Mas, basicamente, tem o defeito no cromossomo X, e aí esse cromossomo X, né, quando encontra o Y, gera um menino, e aí esse menino acaba nascendo com Duchenne. E quando a gente tem uma mãe portadora, é em torno de 25% a chance de ter, tá? É a forma mais comum das distrofias musculares e a mais severa também. Geralmente leva ao óbito em torno de 20 anos de idade. A fisiopatologia da Duchenne, gente, é basicamente que falta a distrofina, uma proteína que está ligada ao sarcolema e que provoca alterações musculares e destruição da célula muscular. Então, a gente tem, né, essa característica ali presente. A ausência, então, desregula a entrada de cálcio na célula, desencadeando o quadro de degeneração muscular característico do Duchenne. E o que que vai acontecendo? As fibras que sofrem a necrose se regeneram, porém, depois de vários ciclos de necrose e regeneração, esse tecido muscular acaba sendo substituído por fibrose e por tecido fibroadiposo. Então, quando a gente olha a imagem, né, aqui uma fibra muscular normal, aqui fibra muscular de Duchenne, a gente vê essas bolinhas brancas representando, então, os pontos de fibrose e os pontos de célula adiposa, e que daí não tem a mesma função do músculo, né, acaba não tendo a mesma característica. Uma coisa que é bem característica no Duchenne é a degeneração muscular. Então, as dosagens de creatino fosfoquinase, né, o exame feito na urina, são extremamente elevadas. E para confirmar Duchenne, também pode fazer a avaliação, o exame do DNA, que identifique, então, essa alteração genética. É uma doença que está presente desde o nascimento, é genética, mas os sinais clínicos são mais aparentes entre 2 e 5 anos. Afeta inicialmente membro inferior e depois superior, o comprometimento é sempre bilateral e simétrico, e os reflexos tendinosos estão diminuídos ou ausentes, né? Porque é uma doença no músculo, então, se não tem musculatura para contrair ali o suficiente, não apresenta força, não apresenta reflexo. Algumas características precoces, né, é que a criança muitas vezes demora um pouco mais para andar dentro daquela escala de desenvolvimento. Também ela tem dificuldade de equilíbrio, cai com bastante frequência e o modo de andar instável, né, acaba que não apresenta uma característica de controle motor tão boa. E por volta do 3 a 5 anos, identifica-se a dificuldade de correr, subir escada e cai muito. Esse correr e subir escada muito ligado à fraqueza da musculatura proximal, né, da cintura pélvica, que é a principal característica. Então, entre 4 e 6 anos, a criança já tem 45% da massa muscular perdida, transformada naquele processo de fibrose que a gente disse, e a ordem da perda está aqui, né? Então, primeiro glúteo máximo, abdutores e desculpem, abdutores e adutores, ilho-psoas, abdominal, quadríceps, parte inferior e média do trapézio, romboide, grande dorsal, rotadores internos do ombro. Então, inicialmente, musculatura proximal da pelve e depois musculatura proximal da cintura escapular, né? Uma coisa característica da Duchenne é a manobra de Gowers, que é esse sinal para se levantar, como se a criança ela fosse se escalando, né? Então, vai adotando posturas intermediárias para ficar em pé, e ela faz isso por conta da dificuldade que ela tem de fazer o movimento normal. Então, a fraqueza do quadríceps, do tronco e da pelve leva a essa dificuldade de fazer o movimento de forma normal. Quais são os outros sinais característicos, né, que aparecem na distrofia? Então, o sinal de Trendelenburg, que é aquela fraqueza de glúteo médio, a escápula alada, pseudohipertrofia da panturrilha, que é aquela deposição excessiva de gordura no tríceps sural,
contraturas fibrotendíneas no tríceps oral, cifose e escoliose avançada, né, no estágio tardio, encurtamento do trato iliotibial, pé em plantiflexão, hiperextensão do joelho, hiperlordose, abdômen protuso, escápula alada. Então, são várias características físicas. Além do comprometimento físico, a gente também pode ter comprometimento cardíaco, respiratório e outros sistemas. Então, no cardíaco, a criança pode desenvolver insuficiência cardíaca, taquicardia persistente, arritmia, ocorre em 50% a 80% dos pacientes, e a sua progressão não está diretamente relacionada à fraqueza muscular. No sistema respiratório, tosse fraca e ineficaz, infecções pulmonares, diminuição da reserva respiratória, é uma doença restritiva, né, gente? Fraqueza faríngea, regurgitação nasal de líquido, aspiração e voz anasalada, quando ainda consegue falar. No gastrointestinal, também pode ter disfunção da musculatura do trato gastrointestinal, é pouco frequente, mas pode ter. Pode ter pseudoobstrução intestinal e incontinência do esfíncter, tá? Tanto anal quanto uretral. Vai ser incomum e tardia, mas pode acontecer incontinência urinária e fecal. E em relação ao comprometimento intelectual, ocorre em todos os indivíduos, cerca de 20% a 30% apresenta o QI menor que 70, e a maioria tem algum distúrbio de aprendizagem. Então, só para a gente entender os quadros clínicos relacionados, embora o mais importante seja o quadro clínico motor. Prognóstico, né? Então, a criança com 5, 6 anos cai com frequência, 8 anos tem dificuldade de subir escada, depois, aos 12 anos, já está restrita a cadeira de rodas, e o óbito geralmente em torno de 18 a 20 anos por insuficiência respiratória. Então, por conta dessa fraqueza da musculatura respiratória. Essas aqui, então, gente, são as principais características relacionadas ao Duchenne, tá? E aí a gente tem que relacionar sempre, né? Tudo que a gente estudou até agora de avaliação, tratamento, e se aparecer na prova, relacionar com os casos. E depois, um outro conteúdo do edital são as síndromes de regressão neurológica. Então, aqui eu vou falar de algumas situações, né, que a gente pode encontrar dentro dessa característica mais ligada a essa síndrome, né, ficou bastante inespecífico no edital. Mas assim, gente, a gente pode ter, né, questões ligadas ao desenvolvimento neuropsicomotor atípico, né? A gente já comentou sobre isso, então, esse desenvolvimento neuropsicomotor atípico está relacionado com desenvolvimento, um desvio no desenvolvimento esperado, estimado para a faixa etária, então isso é uma coisa. Aí a gente pode ter também o atraso do desenvolvimento global, tá? O atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, que é uma situação um pouco diferente. Então, a gente vai ter um atraso significativo em vários domínios do desenvolvimento, que envolvem a motricidade, a linguagem, a cognição, as competências pessoais e sociais e as atividades de vida diária. Então, aqui a gente vai ter uma série de eventos acontecendo, às vezes, que não tem um diagnóstico fechado, um diagnóstico de uma síndrome, não tem um diagnóstico que a criança teve uma paralisia cerebral, mas ela tem esse atraso global, tá? E aí essas crianças não adquirem as competências psicomotoras consideradas normais para a faixa etária que ela tem, tá? Bem, consideramos essa designação, né, de atraso global do desenvolvimento como uma condição que a criança, na faixa de 0 a 5 anos, não possui a competência esperada, ou esta surge mais tardiamente, de forma desorganizada, em pelo menos 2 áreas. As áreas são essa aqui, tá? Motricidade, linguagem, cognição, competências sociais e pessoais e atividades de vida diária. Então, aqui a gente vai ter esse quadro ligado a esse atraso global do desenvolvimento. Como eu disse para vocês, muitas vezes a gente não tem um diagnóstico de doença. Pode ser uma síndrome que vai ser diagnosticada mais tardiamente, ou às vezes nunca é diagnosticada. Então, esse atraso global no desenvolvimento,
muitas vezes está ligado com retardo motor, as aquisições motoras, imobilidade, deformidades e retardo mental também, tá? Então, muitas vezes são síndromes que não conseguem ter um diagnóstico, né, de síndrome, mas que a gente encaixa aqui como sendo esse atraso global do desenvolvimento. Essa criança pode ter também rigidez muscular, espasmo, atraso na fala, dificuldade de deglutição, movimentos rígidos, como se tivesse engessado. Então, junto com todas essas características, tá? Não sei se vocês já viram casos assim, eu já encontrei alguns ao longo do caminho, que não era paralisia cerebral, não tinha um diagnóstico, um histórico que caracterizasse o PC, ou que caracterizasse dentro daquelas classificações de PC, mas que tinha esse atraso global. Uma outra situação que eu trouxe aqui, pessoal, em relação a essas síndromes, foi a síndrome congênita do Zika vírus, né? Foi algo que aconteceu bastante aí, teve um surto, eu não me lembro se o ano foi 2016, 2017, foi bem marcante, e só para a gente entender um pouquinho mais, né? Então, o Zika vírus é um arbovírus transmitido pelo Aedes aegypti, né? Aquele mosquitinho que transmite a dengue também, e foi feita, então, uma associação entre a infecção pré-natal pelo Zika vírus, né, a mãe tem essa infecção, e o surgimento de defeitos congênitos com microcefalia, que foi a principal característica que a gente tem física, né? E aí essa síndrome ela foi denominada de síndrome congênita do Zika vírus, que se caracteriza principalmente por manifestações neurológicas. Então, o que que acontece, gente? No exame de imagem, né, existe o colapso da calota craniana, tanto que a gente vai ver uma imagem, se vocês pararem para prestar atenção, todas as crianças que têm essa síndrome do Zika vírus, elas apresentam mais ou menos essa característica. Vai ter acometimento difuso dos sistemas, contraturas congênitas, suturas invertidas, anomalias encefálicas, comprometimentos cardiopulmonar, ossos occipitais proeminentes, anomalias oculares e comprometimento gastrointestinal e geniturinário. Então, a imagem que a gente tem é essa aqui, né? O encéfalo ele não se desenvolve e também a região, né, de fora, a região craniana, a parte óssea, não se desenvolve. E aí, essa criança tem, normalmente, né, como características, déficits motores, a microcefalia, hidrocefalia e encefalopatia, problemas auditivos, baixa visão e atraso no desenvolvimento. Então, acaba que impacta, né, em diversos âmbitos da vida da criança. É muito comum essa criança ter espasticidade, irritabilidade, disfagia, epilepsia, as alterações visuais auditivas, sinais de lesão piramidais e extrapiramidais. Então, é uma lesão muito difusa, né? Acaba que o encéfalo fica extremamente comprometido. Então, esse aqui é a síndrome ligada ao Zika vírus. E a gente tem os transtornos do desenvolvimento, tá? Então, de acordo com a classificação adotada pela DMS, os transtornos do desenvolvimento incluem a deficiência intelectual, DI, o transtorno da comunicação, que é o TC, o transtorno do espectro autista, que é o TEA, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, o transtorno específico de aprendizagem e os transtornos motores, tá? TM. É como eu disse para vocês, eu não sei muito bem o que o Sara quis dizer com síndromes de regressão neurológica, por isso que eu trouxe todas essas possibilidades, tá, gente? Então, aqui, as características principais, tá? Em relação a cada um desses déficits. Então, a gente tem o DI, né? O déficit intelectual. Vou pedir para vocês irem acompanhando aí comigo, tá, gente? Vou ficar com o olho baixo para eu ler aqui na tela de baixo. Tem início no período do desenvolvimento, inclui déficit funcionais, tanto intelectual quanto adaptativo, nos domínios conceitual, social e prático. Então, déficit de intelecto mesmo, tá? Aí a gente tem transtorno de comunicação, ó, TC, inclui déficit de linguagem na fala e na comunicação. O TEA, transtorno do espectro autista,
déficit persistente na comunicação e interação social em múltiplos contextos, com padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Então, como classificação geral. TDAH, déficit de transtorno, né, de atenção e hiperatividade. Um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade impulsiva que interfere no funcionamento e no desenvolvimento com início na infância. O TA, que é o transtorno específico de aprendizado. Dificuldade na aprendizagem, no uso de habilidades acadêmicas, com sintomas que persistem pelo menos por 6 meses, apesar de intervenções dirigidas a tais dificuldades. E os transtornos motores, que são os prejuízos nas atividades motoras que interferem significativamente no desempenho e na participação de atividades diárias da vida familiar, social e comunitária. Então, gente, os transtornos chamados, né, de transtornos do neurodesenvolvimento são todos esses aqui, né? A gente vê que tem alguns com características mais motoras, outras menos, mas quando fala, né, desses transtornos, encaixa nesses padrões. Só a fisioterapia trata? Não, pelo contrário, a gente trata alguns de uma forma mais evidente, outras de uma forma menos evidente. Muitas vezes, né, no tratamento dessas crianças existe a equipe multi, então com a psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, justamente para conseguir entrar, né, em todos esses aspectos. Eu acho interessante essa imagem aqui, então, dar uma olhadinha, né, tentar identificar aí qual característica que tem. Realmente não sei como seria cobrado essa questão na prova, mas vamos lá, né, gente? Então, só para a gente chamar a atenção, né, a deficiência intelectual, pessoas com deficiência intelectual podem apresentar atraso nas aquisições de habilidade motora e alterações no padrão de movimento, podendo comprometer a participação em atividades no campo da educação, lazer, família, social e mercado de trabalho. Qual que é a indicação de fisioterapia nesses casos? Então, treinamento resistido, de equilíbrio e uso da plataforma vibratória. Então, o que eu trouxe aqui, gente, é o que tem na literatura, né? Então, o livro que eu uso como base, e ele sugere esses treinamentos. Como eu disse para vocês, não sei o quanto que o SARA, pelas características clássicas que tem, utilizam tratamento para esses casos, né, em relação à fisioterapia. Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, então consiste em um padrão persistente de comportamento de desatenção ou hiperatividade e impulsividade, então inclui falta de atenção a detalhes, agitação motora, que pode levar a erros a tomadas de decisão por impulso. Fisioterapia, então, intervenção precoce, treino de habilidades motoras grossas e finas, seria o nosso papel, tá? E no transtorno do espectro autista, então, dentro dessa, fala transtorno do espectro autista porque não é um tipo só, né? É uma gama de alterações que podem acontecer, maiores ou menores. O TEA é um distúrbio complexo do desenvolvimento neurológico que afeta órgãos, sistemas e comportamentos, principalmente relacionado à interação e à comunicação social, tá? Em geral, pessoas com TEA apresentam padrões repetitivos de comportamento, interesse e atividade, e essa característica varia dentro do espectro, sendo mais severas ou menos severas. O quadro clássico, né, inclui déficit intelectual importante ou altas habilidades intelectuais acadêmicas, os dois extremos, né, associados a problemas sensorial e de percepção. Esse espectro, ele compõe com especificidade, intensidade e gravidade dos sintomas, compromete, né, a qualidade de linguagem e o comportamento e o grau de autonomia. Então, a gente tem uma gama muito grande, a gente podendo variar demais os sintomas. Muitas pessoas com autismo apresentam alterações motoras sutis ou muito limitantes, né, pode ir do extremo ao outro, impactando no desenvolvimento motor e do restante das habilidades.
Então, quando a gente pensa em fisioterapia, a atenção principal é voltada à postura, o equilíbrio, coordenação motoras, tônus, controle visomotor e sequência de comportamentos, né, ativação motora práxica. Também a gente tem, né, como componente intrínseco importante, a dificuldade social de comunicação, a rigidez de comportamento, então sempre fazer as coisas do mesmo jeito, e isso também pode prejudicar a habilidade motora. Então, são nesses aspectos aqui que justificam, né, a realização da fisioterapia, né, a fisioterapia participar do tratamento da criança com TEA. Então, em relação aos transtornos motores, os mais evidentes são atraso no desenvolvimento de habilidades motoras, dificuldades de coordenar movimento, incapacidade de desempenhar atividades de vida diária. Os sintomas iniciam no período inicial do desenvolvimento e as dificuldades motoras não podem ser explicadas por alteração neurológica, sensorial ou intelectual. Então, muitas vezes a gente não encontra, né, um local de lesão, uma área de lesão, mas os sintomas aparecem.